diria assim, o ciclo seguinte, que é da liderança do partido. Nós gostaríamos de ver essas questões que foram consequência da guerra, do fim da guerra, agilizadas, melhoradas, e, portanto, nada mais do que isso, nenhuma interferência. Uma visão de podermos ter, no fim deste congresso, um líder não apenas para a juventude da UNITA, mas para a juventude de Angola. Esta escolha de Nelito Equicui, que para mim foi o grande vencedor em Luanda? Não houve escolha alguma de Nelito Equicui. O Nelito Equicui entendeu candidatar-se e entendeu apresentar um pedido de suspensão da sua função de secretário provincial. Portanto, foi uma opção individual. Agora, a escolha vai fazê-la a juventude no Congresso. E pode ser que não escolham o Equicui. E se escolherem, será uma boa aposta para recuperar um pouco da credibilidade da UNITA junto à camada jovem, porque a camada jovem de Luanda apostou forte na UNITA, acreditou na UNITA e depois ficou um pouco desiludida quando, apesar de dizer que tinha perdido que tinha ganho as eleições, que tinha vencido as eleições, tomou posse na Assembleia Nacional. Houve ali uma certa decepção, não é? Já falámos uma vez sobre isto. A presença de Nelito poderá recuperar esta massa juvenil para a UNITA, na Jura? Eu recebi a semana passada os dois candidatos que estão a disputar a liderança da Jura, recebi os dois em simultâneo e tive esta semana, antes de partir para esta conferência, uma reunião do Comitê Permanente onde convidei os dois a assistirem. Então eu vou continuar a falar dos dois, sem exprimir nenhuma opção exclusiva para um ou para o outro, porque ambos foram considerados candidatos à altura de disputar a eleição e eu não quero, em circunstância alguma, trazer vantagens. Sobre as eleições que nós tivemos um bom resultado em Luanda, como tivemos um bom resultado em algumas outras províncias, e este resultado foi fruto de uma pluralidade de circunstâncias. E, portanto, eu gostaria, tal como disse aqui, de ver sair do Congresso uma juventude ou uma liderança potenciada para dentro e para fora. Até porque esta é uma absoluta necessidade que a UNITA tem de poder fortalecer as condições da efetiva realização da alternância do poder político nas próximas eleições. Está a fazer faz um ano da guerra na Ucrânia. Como é que avalia a resposta angolana a este conflito? Uma grande confusão do governo. Se lhe vou fazer aqui um bocado de uma revisita a posicionamentos. A guerra começou em fevereiro de 2022. Em março de 2022, o grupo parlamentar da UNITA propôs na Assembleia Nacional em Angola uma resolução que criticava a Rússia pela invasão e a bancada parlamentar do MPLA votou contra esta resolução. Portanto, numa posição muito clara de contrariedade absoluta àquilo que foi o posicionamento da maioria dos países ocidentais. Para, em outubro, ter feito uma cambalhota e inverter em 180 graus o posicionamento feito no início do ano. Portanto, este é o posicionamento do governo angolano, que continua com algumas dificuldades de conseguir explicar, porque a percepção que se tem é que não está a conseguir, junto dos seus tradicionais aliados, também justificar este seu posicionamento. Está a falar da Rússia e da China? Portanto, estou a falar da Rússia, da China. A China é um parceiro recente, até talvez um parceiro antigo no âmbito da UNITA. A China não é um parceiro estratégico de Angola há muitos anos, tanto como deve saber. Nem sequer a visita recente do chefe da diplomacia chinesa prova isso? Da diplomacia chinesa ou da diplomacia russa? Os dois. Da diplomacia russa, fundamentalmente, que, segundo aquilo que é um modo de fazer informação em Angola, que é o mojimbo, para quem conhece Angola, a imprensa pública pouco informa, infelizmente. As televisões, diria, nada informam. São absolutamente comandadas pelo poder político e estão absolutamente fechadas à pluralidade da comunicação, o que é mau. E, portanto, é aquela imprensa que hoje é sustentada fundamentalmente por algumas iniciativas que se encontram na internet, que trazem alguma, diria, dinâmica plural na informação, mas com raras exceções acabam por antecipar toda a boa informação. Estas dizem que houve um puxão de orelhas, diria assim, da diplomacia russa aos seus parceiros e com exigências de clarificação sobre posicionamentos. E este é um debate interno que não deve ser muito fácil, porque aquilo que se ouve muito dizer
é que as hierarquias que foram todas formadas num lado, a técnica que é toda de um lado, não estão a reagir muito bem a estes posicionamentos que alguns estão a ser explicados como um mero oportunismo político. Alguns até são ditos que foi a única forma de conseguirem a continuidade da governação através de um fechar de olhos de uma potência para que tal ocorresse. Bom, tal como disse, é o jornalismo do Mujimbo, mas que quase sempre acerta. O tempo acaba por trazer a confirmação dessas tendências. Recentemente, o jornalismo do Mujimbo trazia a exposição da Presidente do Tribunal de Contas e a verdade é que acabou de se demitir. Traz a especulação da demissão do PGR, ainda não foi formalizada, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Amanhã, no plano temporal, pode não ser amanhã imediato, um amanhã futuro. Portanto, sobre esta questão, o governo de Angola não tem tido uma posição muito coerente, muito continuada. E as relações entre Rússia e Angola? Bom, não devo ser eu a expressá-las porque não sou embaixador de Angola. Sim, mas como é que as avalia? Bom, eu não devo transmitir aquilo que são o resultado, nomeadamente de alguma daquela que é a boa relação entre a UNITA e as embaixadas que estão em Angola e a comum prática de as visitar regularmente e, portanto, eu não estou autorizado a trazer a público o que ouvi do embaixador russo a última vez que passei pela embaixada e que eu penso que os jornalistas terão um ganho se fizerem entrevistas e se eles aceitam responder, mas, de facto, aquilo que muito se vislumbra e é público é que houve uma transição do espaço soviético para o espaço americano com descontinuidades de práticas, com uma não assunção daquilo que são exigências de respeito à transparência, à boa governação, ao respeito pelos direitos humanos, a uma economia de mercado, porque Angola não pratica uma economia de mercado, é uma economia absolutamente centralizada, com comandos políticos sobre as questões que contrariam o habitual posicionamento das economias liberais, dos países do Ocidente. E, portanto, aqui alguma contradição entre opções e posicionamentos e alinhamentos que não são comuns e que não são lógicos de explicar. Portanto, esta é uma realidade que nós temos que conviver e que tem consequências muito negativas para nós todos. Voltemos só aqui à política interna. Sim. Eleições autárquicas vão acontecer? Quando é que vão acontecer? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua aposta? Os angolanos já perceberam que o MPLA tem medo de realizar as eleições locais e as eleições autárquicas, e este medo ficou amplificado com o que ocorreu nas eleições gerais. Luanda apresentou um claro resultado favorável à UNITA, Benguela, Lubito, são grandes cidades, Soio, Banza Congo, Cabinda e uma série de municípios estratégicos pelo país fora. Quando claramente este é um indicador objetivo, se faz deste modo, aqui vem a explicação da nova estratégia da divisão político-administrativa que o governo angolano está a anunciar e que é um absurdo completo. Nós temos hoje 164 municípios no país e a posição tradicional do MPLA é recusar a realização de eleições em simultâneo nos 164 municípios. E porquê? Porque diz que os municípios devem ter autonomia do financiamento das suas instituições. Ora, o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que quando um município faz eleições, elas só devem ocorrer quando tiver uma base industrial, uma base de cidadãos que têm contribuições fiscais suficientes para fazer funcionar a administração desses municípios. Ora, isto é uma completa parvoíce, desculpe dizer-lhe assim também. Mas se não são capazes de materializar eleições em 164, como é que serão capazes de fazê-lo naquilo que eles estão a propor hoje, de aumentar os municípios para 581, que é exatamente a incrível, não sei de onde vem esta ideia, mas que sustentada e apoiada pela Presidência da República de Angola e que a querem levar à Assembleia com novas províncias e, portanto, quadriplicar quase os municípios do país. Acha que isso é uma tática isto é para não indiscutivelmente, se 160 não se pode, 580, como é que será? Isto é um claríssimo indicador que o MPLA não está à altura dos desafios. O MPLA não está à altura de corresponder às expectativas que os angolanos mais têm. Não há algo que mais se pretende em Angola senão a transformação do poder absolutamente vertical que hoje existe e a transferência de uma parte dos poderes para o cidadão, que é torná-lo horizontal.
Portanto, o cidadão continua a pressionar. Há movimentos sociais que estão muito fortes, de exigência da realização das autarquias, que vão aprofundar-se, não tenho dúvidas. Temos a posição da Igreja Católica, que terminou esta semana uma importante reunião e onde aconselha claramente a realização do poder local, mas onde também desaconselha a divisão político-administrativa que o Governo abraça. São espaços de grande importância, de grande credibilidade, de grande proximidade das comunidades, que são indicadores claros das costas viradas, eu vou dizer mesmo assim, entre as opções de quem hoje está a governar e a esmagadora maioria do cidadão. O MPLA alega que, neste Orçamento de Estado que foi recentemente votado, que colocou verbas para a realização de eleições autárquicas. E como é que vê isso? Como é que... Bem, ninguém as viu. Ninguém as viu. Portanto, não sei como é que o MPLA alega que colocou verbas se elas não estão lá, não existem. Não estão no orçamento? Claro que não estão no documento do a orçamento? realização de eleições autárquicas não está no orçamento, de maneira alguma. E por não estar, e se por acaso acompanharam de perto o debate do Orçamento Geral do Estado, as declarações políticas que ela envolveu, o debate final, se houve assunto claro de que o Governo foi profundamente criticado e o MPLA, exatamente a inexistência de planificação das autarquias locais. Exatamente o contrário do que está a afirmar. Qual é a grande aposta da UNITA neste momento? Nós, terminado o diferendo eleitoral, o Presidente da UNITA, com todo o espaço de exposição que isso conferiu, foi ao Palácio. E foi ao Palácio por uma só razão. Foi ao Palácio para entender o que é que seria possível construir-se em comum para o futuro, no interesse da realização de Angola e dos angolanos e da realização das promessas que ambos fizemos durante a campanha eleitoral. E infelizmente não encontramos praticamente nenhuma disponibilidade, nenhuma resposta concreta e nós não temos sobre isto nenhuma dúvida. Nós pensamos que é perfeitamente possível governar e acordar sobre elementos de interesse comum quando está em causa o interesse nacional. E para a UNITA a realização do poder local é absolutamente incontornável, fator propiciador de estabilidade, fator propiciador de desenvolvimento, fator propiciador de melhoria de governação, de proximidade, de combate à corrupção, porque diminui as distâncias entre o governante e o governado. E, portanto, o poder local é, sem dúvida, um instrumento fundamental aos desafios que Angola tem hoje, ao combate da pobreza também. Também nós temos prioridades partilhadas, nós temos dramas completos ligados à extrema pobreza no país e a necessidade absoluta de termos programas de empoderamento das populações, em particular aquelas do ambiente rural e das periferias urbanas, que vivem um drama sem limites. Não se vislumbra nada que possa efetivamente alterar este quadro. Nós continuamos a ver um desperdício de verbas absolutas. Eu dou-lhe só um pequenino exemplo aqui. O orçamento surgiu para este ano com cerca de 50% de dívida pública a conter, o serviço de dívida ainda com cerca de 50% da disponibilidade do orçamento. E dessa dívida, uma parte substantiva vem para pagar a dívida interna. E que dívida interna é esta? São bancos internos que financiam